Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de algoritmos. Nessa aula vamos começar o nosso estudo dos vetores e vamos ver aqui características gerais dos vetores. Então, nos programas que escrevemos até o momento, exceto quando trabalhamos com string, então a gente trabalhava com valores únicos, valores inteiros, valores em ponto flutuante. Então, quando a gente está trabalhando com vetores, a gente trabalha com coleção de valores, sequência de valores. Foi similar ao que a gente fez com as strings. Então, as strings eram formadas, por uma sequência de caracteres, onde cada posição ali correspondia a um caractere, específico das strings. Então, os vetores são bem parecidos, só que ao invés de armazenar apenas caracteres, a gente pode armazenar qualquer valor, de qualquer tipo inteiro, ponto flutuante, float, e assim sucessivamente. Então, é comum, fazer uma analogia dos vetores com uma casa e um prédio, Por exemplo, um valor inteiro, a gente denotaria uma casa. Já uma sequência, de valores inteiros, a gente trabalharia como um prédio, Então, uma casa vai armazenar uma família específica. Já um prédio vai armazenar uma coleção de famílias, uma coleção de casas ali. Beleza, e se a gente está no prédio, para caminhar entre esses diferentes prédios, a gente utiliza o quê? Um elevador, onde a gente coloca a posição que a gente quer ir, ou seja, aquela casa específica, aquela família específica, o elevador se dirige e vai até aquela casa em particular. Para trabalhar esse conceito, vamos utilizar o seguinte exemplo. Escreva um programa que lê o número n, em seguida leia n números e escreva os números digitados de trás para frente. Então aqui foi pedido, informe a quantidade de valores, ele digitou 3, isso quer dizer que ele vai digitar 3 números em seguida. Quais foram os números que ele digitou? 1, 2 e 3. E como resultado foi apresentado os valores invertidos. Então ele digitou primeiro, então apareceu por último. O 2, que foi segundo, foi o penúltimo, e o 3, que ele digitou por último, foi o primeiro. Então, para realizar nessa atividade, a gente precisaria armazenar esses dados aqui em uma sequência para depois, imprimi-los aqui na forma inversa. Beleza? Então, os vetores vão nos permitir, armazenar essas informações. Então, a gente pode fazer uma analogia, com a residência, por exemplo. Se você tem um valor inteiro, isso pode ser visto como uma casa. Mas, se você tiver um prédio vai ser o quê? Uma coleção, de casas. Então, você vai ter uma casa no andar 0, que seria o térreo, uma casa no andar 1, no 2, no 3 e assim sucessivamente, dependendo do tamanho do seu prédio. Então, a casa armazena um valor único, um prédio armazenaria ali uma coleção, uma sequência de casas. Vamos começar a escrita do nosso programa. Então, a gente vai começar incluindo a biblioteca stdio.h. Aqui vamos fazer o main, que é o nosso programa principal. O que é que a gente precisa, para resolver esse problema? Então, a gente sempre pensa em entrada, processamento e saída. O que é que o usuário nos fornece como entrada? Então, a gente vai precisar de um número n, que vai ditar, ali a quantidade de informações que vai ser digitada. A gente vai precisar, criar uma coleção de valores, uma sequência de valores. Então, vou chamar de v. E para criar, essa sequência de valores, a gente precisa saber o tamanho dela. Então, o tamanho vai ser correspondente à quantidade, de valores que o usuário digitou. Então, primeiramente, antes de criar, se a gente comparar com o prédio, antes de construir o prédio efetivamente, a gente teria que saber quantos andares ele tem, Que da mesma forma, antes de criar, a sequência, a gente precisa saber quantos valores ela vai possuir, que vai ser determinado aqui pelo n, E int aqui quer dizer que o nosso vetor vai armazenar valores do tipo inteiro. Então, cada andar, cada posição do nosso vetor vai ter um valor inteiro. Então, vamos pedir aqui para o usuário para ele informar um número para a gente. Aqui, informe a quantidade de valores. Barra N, vai pular uma linha. Vamos ler aqui esses valores. Então, valor inteiro, %d. E aqui o que o usuário digitar, vai ser armazenado em N.
Beleza, então se o usuário digitar 5, por exemplo, que a gente vai criar, né, um vetor de inteiros com 5 posições, ou seja, criar um prédio, né, se a gente utilizar a nossa analogia, que vai ter 5 posições. Beleza, a gente já criou, né, a nossa sequência, né, onde a gente vai armazenar esses valores inteiros. E agora a gente vai ter que caminhar, né, sobre todos os prédios, sobre todas as posições, sobre todos esses andares e preencher, né, os valores um a um até preencher todos os valores que o usuário informou aqui em quantidade. Então, se ele colocou 5, então a gente vai ter que caminhar uma vez para preencher, né, o valor que está na posição 0, caminhar mais uma vez para preencher o valor que está na posição 1, caminhar mais uma vez para preencher o valor que está na posição 2 e assim sucessivamente até chegar ao final. Então vamos fazer for e vai começar um vetor, né, assim como um string, ele começa da posição 0 e menor que n, que é a quantidade de valores. Então a gente vai rodar n vezes essa instrução aqui for. Beleza, e a cada rodada a gente vai fazer o que? Vai preencher uma posição, né, do nosso vetor. Então, o nosso vetor armazena dados de que tipo? Dados inteiros. Então, a gente vai colocar %d, que o usuário digitar vai para o nosso vetor na posição i. Beleza, vamos executar o código que temos até agora? Então, para facilitar a execução, eu vou colocar aqui um comando chamado showArray. Então, o vetor, né, também é chamado de array, que a gente vai passar o nome do nosso vetor, que é v. Eu vou passar aqui uns cursores. Os cursores aqui, né, que está nos ajudando a caminhar no nosso vetor é o cursor i. Beleza, vou executar aqui para a gente ver como esse código está funcionando agora. Comecei a executar, criei a variável n. Fui pedido, né, para o usuário informar aqui a quantidade de n. Quantidade de valores, né? Eu digitei 5. Beleza, então o que é que vai acontecer? Vai ser criado um vetor, ou seja, local, né, para a gente armazenar informações, que vai ter 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se a gente comparar com o prédio, né, por exemplo, o inteiro seria uma casa, né? Ele contém apenas um valor único. Já o nosso vetor seria um prédio. Aqui a gente disse ó, que ele vai ter 5 andares. Então, ele vai ter que ter espaço para 1, 2, 3, 4, 5 valores. Então, aqui embaixo a gente tem o nosso vetor, né, representado. Então, note que ele inicia de 0, né? Nosso vetor inicia de 0. Inicialmente, né, as posições dele estão zeradas, né? Estão com valores zerados, porque a gente não colocou nada ainda ali. Beleza, a gente pode também ver aqui, né, por essa visualização que tem os mesmos valores que estão aqui. É um espelho, né, uma visualização da outra. Beleza, então a gente criou aqui uma variável i, com a posição que a gente vai preencher primeiro. Note o i, né, apontando aqui para a posição. Então a gente vai começar a preencher aqui, ó, da posição 0. Beleza, 0 menor que 5, sim, então a gente vai preencher agora, ó, o elemento que está na posição 0. Beleza, eu vou digitar já aqui os valores. Eu vou digitar 1, 2, 3, 4, 5. São 5 valores. Então aqui a gente está preenchendo a posição i, ou seja, a posição 0. Preenchemos com que valor? Valor 1. Beleza, e mais, e agora foi para 1. Então agora a gente vai preencher a posição 1. Vai preencher com que valor? O segundo que eu digitei. Seja o valor 2. Então, a segunda posição ó, foi preenchida com o valor 2. E e vai para 2. 2 menor que 5, sim. Então, a gente vai preencher mais um valor. Vai preencher qual? Aquele que está na posição 2. Preencher com que valor? Digitei aqui 3. Então, esse índice aqui 2 vai ser preenchido com o valor 3. E e vai para 3. 3 menor que 5, sim. Então, eu vou preencher agora ó, a posição 3. Preencher com que valor? O valor 4. Então, a posição 3, ó, preenchida aqui com o valor 4. E e agora vai para 4. Então, i tem o valor 4, agora a gente vai preencher a posição 4. Preencher com que valor? Com o valor 5.
quando a gente executar aqui, ó, posição 4 vai ser preenchida com o valor 5. Beleza. E mais. E no caso aqui vai para 5, 5 menor que 5 não. Nosso programa é finalizado, mas aqui, ó, note que ao rodar, né, esse programa a gente já, ó, criou o nosso vetor aqui com 5 valores. Então, do 0 ao preenchendo aqui, né, os valores do 0 ao 4, a gente tem 5. 1, 2, 3, 4, 5 valores. Beleza, vamos continuar na escrita do nosso programa. Então, agora a gente vai imprimir esses valores na ordem inversa, que foi o que o nosso programa pedia, né? Então, a gente vai fazer aqui igual. Então, se eu vou preencher na ordem inversa, eu tenho que preencher da última posição. Lembre lá pela nossa visualização, a última posição, se eu digitei 5, então a última posição vai ser a 4. Então, tem que começar aqui, ó, de n menos 1. Por exemplo, se ele tiver digitado 3, eu vou ter que preencher do 0 ao 2. Então, a última posição vai ser aquela posição 2, porque o vetor começa do 0. Beleza, e maior ou igual a 0. Então, a gente vai começar a preencher do último, né? E vai preencher até a posição 0. E aqui, pra gente, se a gente tá em 5, para a gente chegar aqui no 0, a gente tem que ir reduzindo, né? Diminuindo a cada rodada. Beleza, e a cada rodada eu vou fazer o quê? Preencher, imprimir, no caso, o número que está naquela posição, naquele andar, né, do nosso prédio VI. Então, na primeira rodada, a gente vai preencher. Se o N, né, tiver com 5, a gente vai imprimir aqui aquele que está na posição 4. Aí aqui o I menos menos já vai fazer o I para 3. Aí na próxima rodada, a gente já vai preencher aquele que está na posição 3. E assim sucessivamente, até preencher aquele que está... Imprimir, né, aquele que está na posição 0. Beleza, vamos executar para a gente ver como esse programa está se comportando. Beleza, aqui no final eu vou colocar só um printf, programa finalizado, só para ele deixar a gente ver o resultado final. Beleza, vou executar. Comecei a executar, ó, vai pedir aqui a quantidade de valor. Dessa vez eu vou digitar 3. Beleza, então a gente vê que o N recebeu o valor 3. Agora eu vou criar uma coleção que vai ter, ó, 3 valores, ó, 1, 2, 3, que a gente também pode ver nessa visualização. Tem 1, 2, 3 valores. Esse último aqui, né, que tem um índice 3, no caso ele não pertence, né, ao nosso vetor, por isso que ele está branquinho, né, os demais estão com a cor rosada. Beleza, então o nosso cursor está apontando aqui para que valor a gente vai preencher. A gente vai preencher aquele que está na posição 0. Então, 0 menor que 3, sim. Então, a gente vai preencher o primeiro. Beleza, eu vou colocar o valor 3. Vou colocar 1 para ficar condizente, né, com o nosso exemplo. Então, a gente fez o scanf e agora a gente vai preencher aquele valor que está na posição 0. Que a gente também vê, né, a setinha apontando para esse valor. Beleza, preencheu com que valor? Com o valor 1. Vou executar, o I agora vai para 1. 1 menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher esse que está na posição 1. Para ele eu vou digitar o valor 2. Beleza, quando executar aqui a gente vê que aquele elemento que está na posição 1 foi preenchido com o valor 2. E e vai para 2. 2 menor que 3, sim. Agora a gente vai preencher aquele que está na posição 2. Eu vou digitar o valor 3. Beleza, quando executar aqui, ó, o valor que está na posição 2 vai receber a posição 2, né, vai receber o valor 3. Beleza, e mais vai para 3, 3, né, que é do I, menor que o 3 do N, 3 menor que o 3 não. Então o programa é finalizado, o I vai passar a começar de 2, ou seja, a penúltima posição. 2 é maior ou igual a 0, sim. Então a gente vai imprimir aquele que está na posição 2, ou seja, o 3. Quando a gente executar aqui, a gente vai ver, ó, que o 3 foi impresso. Beleza, aí o I agora fez I menos menos, né? Estava em 2, foi para 1. 1 maior ou igual a 0, sim. Agora eu vou imprimir aquele que está na posição 1, ou seja, o valor 2. Imprimir aqui, ó, o valor 2.
e menos menos, e vai para 0. 0 maior ou igual a 0, sim. Então, vou imprimir agora aquele que está na posição 0, ou seja, o valor está na posição 0, tem o valor 1. Vou imprimir aqui o valor 1. Aí o i, ó, foi para menos 1. Menos 1 maior que 0, não. O programa vai ser encerrado, né? A gente digitou 1, 2 e 3 e como resultado a gente imprimiu, né, na ordem inversa, ou seja, 3, 2 e 1. E aqui, né, o programa foi finalizado. Vou colocar só um texto aqui, resultado, só para ficar condizente, né, com o nosso exemplo. Resultado, vou compilar. Na verdade, vou colocar aqui um /n também para pular uma linha. Vou executar agora rapidamente. Beleza, vou digitar 3. Aqui eu vou digitar, ó, 1, 2, 3. Como resultado, né, vai ser impresso 3, 2, 1 e o texto, o programa finalizar. Beleza, pessoal? Então esse foi o conceito de vetores, né? Os vetores é uma coleção de valores, então você vai dizer que a quantidade, né, de valores que ele vai armazenar e também, né, o tipo, qual o tipo de valor que ele vai armazenar. No caso do nosso vetor aqui, ele armazenou inteiro, por isso que a gente colocou aqui int. E o tamanho dele, né, vai ser correspondente ao que o usuário informar aqui em quantidade. Se ele informar 5, então a gente vai criar um vetor com tamanho 5. Se ele informar 10, a gente vai criar um vetor com tamanho 10. E assim sucessivamente. Aqui a gente fez analogia com a casa, né? Um valor normal seria correspondente a uma casa e um vetor já seria correspondente a um prédio, né? Então, se a gente quer pegar a residência, né, que está no 5º andar, a gente teria que fazer o quê? V na posição, o 5º andar, né, começando do 0. Aquele que está na posição 5, né, seria V na posição 5. Então, a gente pegaria, né, esse valor em particular. Se a gente quer o teste, seria V na posição 0 e assim sucessivamente, para a gente, né, pegar os valores em particular do vetor. Beleza, pessoal? Essa foi a nossa introdução aos vetores. Espero que tenham gostado e até a nossa próxima aula. Obrigado.